Constante é uma artista de personagens que trabalha na Bardel Entertainment lá no Canadá, que essa empresa, ela atende empresas bem pequenininhas como Warner, Cartoon, Nickelodeon, essas coisas, né? E no Brasil também ela já trabalhou em projetos bem interessantes, como por exemplo o Dino Aventuras, da Disney Junior, e também o Historietas Assombradas, né, da Cartoon Network. E os personagens que ela faz são tão interessantes que a gente quis ver trazer esse aspecto aqui, conhecer um pouquinho mais do processo dela e como que ela cria personagens mais interessantes para que você também tenha alguns insights e consiga deixar os seus personagens com mais appeal, né, com mais interesse. Então, senhoras e senhores, com vocês, Lívia Constante em Criando Personagens Mais Interessantes. Oi pessoal, tudo bom? Sou a Lívia Constante, eu trabalho na Bardel com personagens aqui no Canadá, mas eu também trabalhei muitos anos no Brasil com séries de animação, né? Eu me formei em design gráfico igual quase todo mundo aí, acho. Eu trabalhei em séries como Dino Aventuras, ou Historietas Assombradas e algumas outras que eu não posso divulgar ainda porque não saiu. Não, eu tô aqui pra dar umas dicas pra vocês de como deixar seu personagem mais interessante, mais atrativo, com mais appeal. E também pra ajudar vocês quando vocês estiverem perdidos ou você não tá gostando muito do seu personagem, não sabe por quê. Então eu vou dar algumas dicas aqui que são infalíveis. Eu dividi as dicas em 8 itens. O primeiro é a profundidade do seu personagem, a personalidade dele, como a gente vai usar isso para construir o nosso visual. O segundo é a pesquisa, como reunir referências para o seu projeto. O terceiro é a exploração, como você vai explorar outras ideias do seu personagem, outras possibilidades. 4 são os shapes, são as formas do seu personagem, né? Como que faz shapes e como que você comunica o que você quer com os shapes. 5 é a pose, por que ela é importante, né? Por que ela ajuda a comunicar mais sobre o seu personagem. A silhueta também, por que ela importa e como deixar ela o mais claro possível. 7 é a expressão do seu personagem, como construir personagens expressivos. E 8 são as linhas, algumas propriedades das linhas que você pode usar para favorecer o seu design. Então vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que pensar no nosso personagem, a profundidade dele, né? Desenvolver um pouco mais da personalidade, do contexto e da vida do seu personagem. O que ele é, aonde que ele é, quando, em que época, né? Se é alguma coisa de época. Como é que tá a situação do contexto que ele tá, uma vila que tá em guerra, né? É sempre legal você se fazer essas perguntas, né? Pra conhecer melhor seu personagem. Que, na verdade, é isso que a gente vai usar de base para construir o design. É a personalidade dele. A gente vai usar os elementos do contexto onde ele vive, ou da época, ou do que está acontecendo com o personagem no momento, né? A situação que ele está. Então isso é muito importante para a gente ter de base para ter o que fazer. Segunda coisa, pesquisar é muito importante. Tanto do contexto do seu personagem, né? Por exemplo, se ele é de uma época medieval ali, é legal pesquisar referências. Não só de pessoas, mas de lugares. E não só de referências visuais, mas de histórias, o que aconteceu, como é que era nessa época, como eram as classes nessa época, né? Cara, e principalmente se você for fazer uma coisa mais fictícia, é legal você dar uma pesquisada no que tem de diverso nesse planeta, né? Cara, olha essa tribo aqui, imagina os personagens assim, que legal. Isso aqui, né, que guerreiro legal que ele é. Com uma águia, um chapeuzinho. Ou se você vai fazer uma criatura, olha que legal esse dragão, como ele tem cores e texturas que você pode se inspirar. Ou esses cabelos, olha que legal. Fazer um personagem assim. Como a gente pode fugir do comum. Só pegando referências, como já ajuda. Ou vestidos, né? É melhor você pegar referências, porque se você for desenhar um vestido pelo que você lembra, você não vai pegar uns detalhes legais. Olha isso aqui, né? Então é bem legal você dar uma pesquisada antes, até pra te inspirar, sabe? Você vai, poxa, dá pra fazer um monte de coisa legal, você vai ficar mais animado. É importante também estar atento ao seu redor, né? Também é um tipo de pesquisa isso, você reparar nas pessoas na rua. A gente vai ver coisas muito mais autênticas do que posadas na internet, né? E as pessoas são todas muito diferentes, então se você passar um tempo desenhando pessoas na rua, você vai criar uma biblioteca incrível. 3. Sempre explore seu personagem antes de começar a finalizar ele, sabe? Porque ele sempre vai ter outras possibilidades. O importante é nunca ficar com a primeira só, assim. Testa um pouco mais. Você pode testar de diversas maneiras, né? Pode ser com lápis, com brush, ou você pode testar com manchas de cor, ou com silhuetas.
O importante é você tentar variar bastante. Acho que tá até um pouco variado aqui, dá pra variar mais. Vou explicar pra vocês por que tem que explorar. Olha esses concepts do Aladdin. Bom, isso porque são artistas muito bons e eles tiveram que fazer tudo isso pra chegar no resultado, sabe? Demorou um tempo. E foi bom que, tipo, cada exploração você tira alguma coisa dali. É uma coisa que vai evoluindo, sabe? No final ficou um pouco de tudo aqui. Mas olha como o design é mais evoluído, né? É mais claro, é mais carismático. Então sempre demora mesmo pra você chegar no resultado. Ou aqui a Isma, né? Achei legal que eles tinham mais ou menos uma ideia do que eles queriam. Mas mesmo assim, explorando, olha como se foi melhorando, foi ficando mais claro, até chegar nisso aqui, né? Nunca vai ser a primeira ideia, assim. Explorar é sempre importante. Só mais um exemplo aqui do Detona Ralph. Olha como é que ele era antes. De repente, se fosse isso aqui, a gente não ia ter a mesma empatia que a gente tem agora, né? Eles tinham uma ideia do que eles queriam passar com o personagem, de vilão, de busto, né? Mas foi explorando que eles conseguiram chegar nisso aqui. Por mais simples que seja, sabe? É importante também, mesmo que você já tenha o seu personagem definido, é legal testar também, testar ângulos, expressões e situações do seu personagem. É bom porque você vai conhecer melhor ele e você vai conseguir amadurecer e até entender o seu design um pouco mais tridimensionalmente. Shapes. Bom, os shapes, eles são uma forma de construir o personagem, né? Primeiro a gente aprende a anatomia, a gente aprende a construir o personagem lá, mesmo que seja com aquelas formas anatômicas, né? Mas isso aqui são shapes muito mais soltos, que podem ter umas diversas formas possíveis, assim. Por exemplo, separei alguns cartoons pra vocês aqui. Aí olha como, na verdade, eles são só formas, sabe? São formas geométricas, formas mais orgânicas, mas é um monte de bloquinhos montados. Essa aqui é a essência deles, né? Inclusive, olha que legal, como até o cabelo da personagem, ela é um shape, né? É legal fazer isso. Você, em vez de você ficar usando muitas linhas ou muitas quebras, eles já é um shape principal. Fica muito mais limpo e fluido. Se você não tá entendendo direito esse negócio de shape, tá muito estranho. Um exercício bem legal é esse de você desenhar umas formas aleatórias. Pode ser com marca-texto numa página, ou marcador, ou um brush no Photoshop. E você tentar desenhar uns rostinhos a partir disso, né? Ou um personagem inteiro. Que aí você vai começar a entender como essas formas geométricas, essas formas estranhas, elas podem virar um personagem, sabe? Inclusive fica muito mais interessante. Bom, e como usar os shapes, né? Eles têm alguns significados. Por exemplo, o quadrado, ele passa a ideia de estável, rígido, até chato, né? Que a gente fala, pessoa quadrada. Que é o seu Frederiksen, né? Ele é um cara que ele não quer mudar. Ele é daquele jeito, pronto. É um pouco fechado, né? E tem os círculos, que são formas que elas não podem machucar, sabe? Elas não têm pontas. Então a gente vê como coisas extremamente amigáveis, confortáveis e simpáticas, né? Que é o menininho. Olha só como no mesmo filme a gente tem esses contrastes, né? Que ele é todo simpatiquinho. E tem as formas triangulares que, naturalmente, a gente tem medo de pontas, né? Que elas podem machucar a gente. Então, elas podem dar a ideia de alguma coisa perigosa. Mas também pode ser uma coisa mais dinâmica por ter esses ângulos, né? Pode dar uma ideia de velocidade, esse tipo de coisa. Mas aqui o cachorro também do Up, você vê como o design dele é todo baseado em pontas, assim, pra mostrar que ele é um perigo mesmo. Então olha que legal como no mesmo filme a gente tem essas três representações bem claras, assim. Mas claro que você não precisa fazer um personagem perfeitamente quadrado, um perfeitamente redondo e um totalmente triangular. Aqui eu tenho dois personagens meus que eu tentei variar um pouco isso, sabe? Esse ogro, ele é meio quadradão, assim, né? Mas ele tem umas pontas super arredondadas, então ele meio que ele não é tão mal assim, sabe? Ou ele é aquele mal que ele fica meio bonzinho no final. E essa daqui, ela é toda meio redonda, mas ela tem umas pontas, umas coisas super finas, que eu acho que ela é aquela pessoa que ela ama ou ela odeia, assim, sabe? Meio imprevisível. Uma coisa importante para levar em conta também, aproveitando esses designs, são as proporções. Ó, dá uma reparada como nada é exatamente cortado no meio, sabe? Essas divisões. Por exemplo, aqui a perninha dele é maior que o tronco. Aqui também, você vê que tá meio nos terços, não tá no meio. Essa linha aqui é do corpinho dele, das costas.
O menino também, você vê que o corpinho dele tá aqui, é tudo mais ou menos um terço. O cachorro também. Isso gera interesse, porque gera uma variedade, sabe? As formas não estão exatamente iguais ali. Olha aqui também. Essa personagem, apesar dela ser mais realistinha, olha como o designer dela puxou a cintura pra cima e deixou essa quebra aqui embaixo. Esse sapinho, olha que legal. Ele tem uma cabecinha pequenininha, um corpão e depois umas pernas meio, mais ou menos aqui. Ou esse aqui, que tem um corpinho, também umas pernas compridas. E no rosto também é bom levar em conta isso, né? Tipo, tem uma parte muito maior que a outra aqui. E não só isso, né? Ele variou também de tipos de shape. Aqui ele usou uma bola e umas coisas super compridas. Então é legal também variar os tipos de shape que você usa, né? Os personagens, eles sempre vão ser um conjunto de shapes. Você tem uma ideia principal, mas você pode variar dentro disso, claro. Que isso vai gerar interesse também. Essa variedade vai gerar um interesse. Por exemplo, a Garnet, ela tem quadrados, aí ela tem triângulos, aí ela tem círculos. Olha aqui a proporção também, o tamanho da perna, o tronquinho, uma cabeçona. O macaco louco também, ele tem formas arredondadas, porque ele é um vilão de show infantil, né? Mas ele tem muitos triângulos, muitas pontas. É legal variar. Olha aqui que legal também quando você tem um contraste de dois personagens. Quando você tem que criar dois personagens e eles são opostos, assim. E o design deles mostra isso, né? Mas olha só, como eles têm quadrados, triângulos e círculos. Então olha que eles têm um shape que passa a ideia deles, assim, mas dentro disso varia, né? Então, criar uma variedade de shapes é importante também, para o seu design não ficar repetitivo demais. Ó, falando um pouco mais sobre variação, isso aqui é um livro de efeitos que eu tava dando uma olhada. Olha como ele deixa bem didático isso, né? Isso aqui são formas repetitivas. A gente acha cansativo, a gente não acha tão interessante quanto isso. São coisas que têm mais variedade, é um pouco mais imprevisível. O fogo também. Isso acontece muito quando a gente está começando a desenhar, né? A gente vai por algumas fórmulas, mas na verdade não, é tudo muito mais caótico, né? Caótico organizado. A primeira nuvem que a gente pensa é uma coisa assim, né? Mas olha como na natureza, elas são umas coisas super mais variadas, assim. E a melhor referência que a gente tem disso é a natureza, né? Isso aqui é uma variedade de shapes e texturas e formas. Se a gente começar a reparar, a gente começa a entender por que a gente acha os designs variados interessantes, né? Que tem isso na natureza. Olha que legal isso aqui também. É legal usar contrastes quando você está fazendo um personagem também. Por exemplo, se ele tem um corpo bem grande, se ele tiver umas asinhas meio pequenininhas também, ou umas patinhas meio pequenininhas. Porque isso ainda vai enfatizar o tamanho do corpo dele, né? Você vai criar um contraste, uma coisa muito grande, coisa muito pequenininha. Esse aqui também, olha como o corpinho dele é pequeno, mas como ele é bem comprido, né? Aqui é legal que é um contraste meio de linhas verticais e horizontais. E aqui também é um contraste de uma massa aqui, um negócio bem maciço. E aqui quase uma linha, né? Cheia de detalhes, bem fininho. Então todos esses designs do Nico Marlé, eles têm contraste, algum tipo de contraste em si. Isso gera uma variedade, consequentemente gera interesse. Então, a pose. Claro que tudo bem você fazer um personagem paradinho, não tem problema nenhum. Mas assim, a pose ela pode contar algo a mais ali, né? Por exemplo, a Nojinho. Se ela fosse um personagem completamente neutro, a gente não ia entender direito o que ela é, né? Mas como ela tem essas poses de nojo, de rejeição, assim, a gente entende totalmente quem ela é. E como é que faz pose, né? Bom, o mais importante é a linha de ação. O que é a linha de ação, né? Ela é a essência da pose, né? Se você fosse simplificar a pose em uma linha, que linha seria essa, né? Olha aqui, que interessante aqui o tom. Tipo, não passou muito claro, né? Se você pegar essas linhas aqui, não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. Olha como aqui comunica muito mais, né? Essa linha que tá vindo com tudo pra cima dessa e essa tá recebendo impacto. Ou aqui, né? Como ele realmente tem uma antecipação, ele realmente parece que vai bater. E aqui também, né? Essa linha deixa tudo muito claro. Também simplifica, né? Fica mais fácil de entender que isso. Bom, aqui eu peguei alguns personagens e desenhei a linha de ação deles, né? Você vê como ela nunca é reta, parada, né? Eles sempre estão dinâmicos. Até se o personagem está parado. E aqui é o Mushu, que é praticamente uma linha de ação, né? Então, pensar nessa linha de ação vai deixar seu personagem muito mais fluido e comunicando melhor o que ele quer comunicar.
Ó, aqui tem uns personagens que eu fiz, que eu tento pensar nessa linha de ação, mesmo se aqui tem muito personagem parado. Mas é legal você deixar eles com algum tipo de movimento, sabe? Ajuda, isso vai gerar um interesse. Se você não entendeu direito esse negócio de linha de ação, como é que isso funciona, eu recomendo você dar uma olhada em modelo vivo, né? Pega umas fotos ou pausa uns vídeos e tenta desenhar essa linha, tenta achar essa linha, tenta achar essa essência da pose. Até para você perceber que o corpo humano ele pode tomar de diferentes formas, né? Ele é flexível, ele não é uma coisinha rígida. Silhueta. Bom, tem 2 tipos de silhueta para o personagem, quando a gente fala de personagem. Primeiro é a silhueta do design em si, né? Olha aqui uns bons exemplos de silhueta, porque a gente reconhece logo de cara quem é. Isso é bom, vai deixar seu personagem muito mais característico se ele for reconhecido só pelas formas externas dele. E tem também a silhueta da pose, né? Olha aqui que diferença. Como nesse primeiro você olha lá o Bob Esponja presente e logo de cara não dá pra entender muito bem o que é. Olha aqui como ele tira o presente da silhueta, fica muito mais fácil, você bate o olho e você entende. É a mesma coisa aqui com a chave, né? Ou com o sorvete. Como deixar a boca dele no negativo, deixa tudo mais claro, né? De repente você pode fazer isso, né? Dependendo do estilo que você está fazendo. Mas é importante porque aí a pessoa que está olhando, ela vai pegar a sua comunicação muito mais rápido. E vai gerar um interesse. Para você entender melhor a silhueta, eu recomendo esse exercício que é muito legal. É tentar fazer esses modelos vivos, bem chapados, né? Você pode fazer com um marcador ou com um brush no Photoshop. Mas tenta fazer uns modelos vivos bem soltos, assim, bem simples. Mas focando nisso, na silhueta. E se a pose dele estiver um pouco confusa, tenta puxar um pouco para fora, né? Se o braço dele tá dentro da silhueta, tenta puxar um pouquinho para fora. Para tentar mostrar o melhor possível o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo, né? Sabe? Olha, por exemplo, esse desenho aqui. Ele tá cheio de quebras. Tem vários pontos que a linha fica mudando. Olha quando a gente usa menos breakpoints, como fica mais claro, né? Mais limpo. Aqui a linha só quebra uma vez. Aqui também. E olha como a gente pode sempre reduzir ao mínimo possível, né? Acho que isso que é a ideia de desenhar cartoon, né? Se você pode comunicar com isso, por que você vai usar isso, né? Isso aqui vai ficar muito mais limpo e claro. Olha como exemplo aqui um desenho com poucos breakpoints. Como ele fica fluido, né? Limpo. Outra coisa interessante sobre os breakpoints é que às vezes eles não estão quebrando no meio, né? Pensa assim, a linha tem um comprimento, ela não quebra no meio exatamente. Vou explicar melhor, peraí. Olha aqui, por exemplo. Essa é uma linha que ela tem um breakpoint bem no meio. Essa já é uma linha que ela tem um breakpoint aqui no cantinho, aqui no terço dela, né? Essa também. Isso é uma técnica que gera um pouco mais de interesse. Olha só, por exemplo. Eu fiz aqui esse desenho como se ele tivesse uns breakpoints bem no meio, assim, né? Tá, tudo bem, ficaria bonitinho. Mas olha como teve essa escolha, né? De usar os breakpoints mais nos terços. Como fica realmente interessante, né? Lembrando aqui da proporção, olha como tem um queixo muito maior do que a testa. A Disney usa muito isso. Você vê, tipo, princesas, olhinho de princesa. É assim que faz, sabe? Você usa os breakpoints que não são exatamente no meio. É uma tática para gerar interesse, né? É uma coisa mais... que gera variedade. Você gera variedade dentro da própria linha. Outra coisa que é legal variar da linha são retro contra curvas. Olha aqui, nessa personagem que eu fiz, usei um lado completamente reto e outro cheio de curvas. E a mesma coisa no cabelo. E a mesma coisa aqui, talvez. Aqui tem curva, aqui é reto. Isso é legal que você gera um contraste de informação de linha, né? Então você acaba tendo variedade no seu desenho. Tem também o simples e complexo, né? Que tipo, é um lado que você tenta usar menos informação e outro que você joga bem mais quebras, né? Isso é legal, é outro tipo de contraste de pouca informação com muita informação. Acabei fazendo isso também, né? Foi tipo pouca informação, muita informação, reta e curva. Então sempre lembra que contrastes geram interesse. Então por que você não pode usar isso nas linhas também, né? Evite tangentes, muito importante. Não, é mais porque quando a gente olha esse desenho, a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, né? Porque tá tudo meio encavalado aqui, as linhas estão se interseccionando muito. Tipo, tudo bem, se você quiser fazer um design completamente flat, assim, legal. Mas como isso aqui tem mais clareza, né?
Porque dá pra perceber que essa linha tá saindo de trás daqui, passando pra frente disso. Ou ela tá saindo aqui. Ou essa aqui tá vindo de baixo dessa. Tudo isso fica mais claro, né? Olha como vai fazendo esses Tzinhos, né? Em vez desse negócio. Então, procurem usar T's, que são linhas que dão mais volume. Bom, gente, então é isso, né? Só passando aqui de novo, uma coisa que a gente falou. Comecem sempre pela personalidade do seu personagem. Dê alguma profundidade pra ele. Pense numa história, num contexto pra ele. A gente conta histórias com o design, né? Então é importante ter alguma coisa pra contar. Segundo, lembre sempre de pesquisar e reunir informações e também referências visuais para te referenciar e te inspirar. 3, tente sempre explorar seu personagem ao máximo, né? Tente todas as possibilidades dele antes de você escolher uma, para você ter certeza que ela é melhor. 4, os shapes, né? Como eles são importantes, como é que a gente conta o que a gente quer contar com os shapes? E como é que, se a gente criar uma variedade deles, a gente gera um interesse muito maior. E também trabalhar com contrastes, né? Lembre-se disso. 5, a pose, né? Como construir a pose com a silhueta. E por que ela é importante, né? Que ela comunica alguma coisa a mais sobre o nosso personagem. 6, é a silhueta, como ela ajuda na comunicação imediata, né? Se a pessoa entender melhor, ela vai gostar mais do seu desenho. 7, a expressão do seu personagem. Como se você fizer um personagem expressivo, as pessoas vão se envolver mais com ele. E 8, as linhas, né? Como elas têm algumas propriedades que a gente pode usar para favorecer o nosso design. Vou deixar alguns links para vocês aqui. Cursos que eu recomendo, né? Os cursos da ICS, fico em São Paulo, mas eles também têm cursos online. Tem o de Character Design, do Paulo Ignez, que tem tudo isso que eu falei muito mais, e ele vai falar muito melhor. O curso do Forne, de Concept Art para Animação e Games, é um curso mais abrangente, mas também tem personagem. E o curso de Drawing Fundamentos, Left Drawing do Luzi. E se você quer seguir com o personagem, tem que saber anatomia e gesture, é muito importante. Então eu recomendo esses cursos aqui super. Tem os seus cursos online também, né, na Schooling. Se eu não me engano, eles têm uma promoção que você paga uns 20 e poucos dólares por mês e você tem acesso a todos os cursos. Então tem cursos maravilhosos lá, dê uma olhada. Eu cheguei a ver isso aqui, é muito bom. Livros, né? Um livro que me ajudou muito foi esse aqui, da Vida Desenhos 1 e 2. O Walt Stanfield era um professor dos animadores da Disney. Pois é. Ele também é difícil de achar. Se você conseguir achar em inglês, pelo menos, ele chama Drawn to Life. E os livros de animação são nossos amigos, né? Tem muitos conceitos em comum de animação e design de personagem, né? Como a clareza, uma pose, como comunicar bem a sua ideia. E artbooks são sempre bons. Sempre tem ótimas referências e inspirações. Quem sabe algumas dicas, né? Outras coisas bem legais aqui. Tem esse curso da Pixar. Pixar in a Box. Dê uma digitada no Google. Vocês vão achar, é um mini curso que eles fizeram de graça. Não tem muita coisa de personagem, mas tem bastante coisa de história. Então, e a gente também usa isso, então é ótimo. Esses sites eu uso bastante para referência. O Living Lines Library tem concept art de tudo quanto é animação que você imaginar. O The Concept Art Blog é de um brasileiro, Flávio. E é muito bom, sempre que sai uma animação nova, ele coloca um monte de concept lá. E é sempre inspirador. Tem esses canais no YouTube que eu gosto também, que são de modelo vivo, né? Que é sempre bom estar fazendo, né? Um pouquinho aí. E calma, gente, é muita coisa de uma vez só.